Eu sou um tímido corrigido e, portanto, ao contrário do que é habitual, hoje decidi escrever a boa parte daquilo que queria dizer. Não é para ser mais curto, é para ser mais longo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudar a Tinta da China. Eu já fui, quando era pequenino, já fui editor. E era uma maneira de perder dinheiro alegremente. Vivia feliz e perdia imenso dinheiro. Felizmente tinha como sócio o Carlos Barbosa, que ganhava dinheiro onde dizia. Bom, e portanto compensava eu perder dinheiro. Também editava livros de direito, que não é uma coisa, não ter muito dinheiro. E portanto a minha admiração pela Tinta da China, porque tem um autor que lhe faz não perder dinheiro, mas ganhar dinheiro. Pelo menos este autor, mas há outros autores. Há bocado foi evocado ao Rafael Marques, também é o caso disso. Depois uma saudação ao Ricardo Costa. E nele ao Expresso, polifacetado, agora não chegamos a tanto Expresso, é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, é horrível. E queria saudá-lo porque a edição em papel quase que está a atingir outra vez o 100 mil. Quase que é um milagre. E além disso, uma saudação ao Ricardo Costa, que a meu ver é dos melhores analistas políticos portugueses. Ele não gosta de se apresentar assim, que é mais que isso, mas é de facto. Mas Ana Drago eu não a conhecia. É uma coisa agradável, é estar aqui num ambiente que faz lembrar o meu tempo social cristão, católico progressista, com o Terres e o Polícia, todos no chão, e depois dos começos do PPD. Desde então começámos a levantar e nunca mais nos sentámos. O que acontece é que e na Ana Drago, vendo à distância, eu saúdo o militantismo, a independência, a persistência numa área difícil, que é a charneira entre o ser poder, não ser poder e lutar por ideais. Bom, deve ser uma angústia monumental. Eu de vez em quando também sinto isso, por outras razões e noutros contextos. Depois uma saudação muito especial ao Daniel Oliveira. Eu não conhecia pessoalmente o Daniel Oliveira. Nunca falámos até agora. Somos hemisférios políticos diversos e muitas vezes opostos. Ele jamais votaria em mim nem para comentador político do ano, e eu porventura só votaria nele para comentador político do ano. Bom, em 98 estava ele a arrancar, eu era velhinho, estava eu quase a terminar a minha última intervenção política partidária nacional com um tema que lhe é querido, a promiscuidade entre o poder económico e o poder político. Depois fui lendo, ouvindo e vendo, não podendo nem devendo ignorar, como diria a Sofia. Isto é para copiar o novo, tem sempre isto. Inteligente, irreverente, quase rebelde, polémico, com grande humor e deleite espiritual, de uma esquerda anti-esquerda pragmática ou centrizante para efeitos de gestão de poder, mas com capacidade, que aqui já foi escrita, para recolher informação, analisar outras esquerdas e até para entender as mais diversas diretas. Com uma argumentação muito eficaz e uma capacidade de juntar reflexões estruturais com repentismo e improviso na hora. Tem uma escrita rápida, curta, incisiva, persuasiva, com imagens, exemplos, definições. A sensação que eu tenho é que tem uma autoestima muito superior à da generalidade dos concidadãos, mas que é legitimada pelas qualidades intelectuais. Ao contrário de muitos outros de autoestimas que nós não percebemos porquê, mas esta dá para perceber. Portanto, quando eu pude ler o livro, eu comecei a lê-lo às 1h30 da manhã e terminei às 5, e depois escrevi isto entre as 5 e as 6. Bom, este livro tem duas presenças tutelares. O pai do autor e um quase irmão de vida, respectivamente, Herbert e Miguel. À sua maneira, estão presentes na pessoa e na obra. Visto de fora, Daniel Oliveira, sendo um racional virulento quanto quer, é emocional, sensível e apaixonado. Se fosse romancista, era mais Camilo do que essa. Bom, dito isto, vamos ao livro. Ou ainda não vamos ao livro? Bom, os textos, não, ainda não, têm uma decidura comum. Nasceram muito nu e do Expresso. E aqui eu queria saudar o Expresso como casa de liberdade. Que esteve ao Francisco Pinto Balsemão em primeira linha. E que esteve hoje ao Ricardo Costa. Mas, se me permitem, honro-me ter dado muito da minha vida ao Expresso durante mais de 8 anos, a começar na fase de projeto e de arranque, e de ter contribuído para a independência, apesar de ser ao mesmo tempo fundador de um partido
e de mais tarde a ter o líder do projeto primeiro-ministro, de 79 a 81. Eu acho que foi nessa fase que o Expresso cimentou a sua independência. Ter o fundador no governo e resistir à tentação da pressão desse governo foi uma grande prova de fogo. Ora bom, este livro, como já foi dito, é um livro de 10 anos de crónicas arrumadas por áreas e temas. A crise na era dos liberais, românticos e avançados, Estado social e redistribuição, o espírito da igualdade, Portugal político, o dia da marmota, o Estado do mundo, leões e cordeiros, costumes, civilização e média, a marcha dos pinguins. A arrumação não é neutra. Primeiro, é uma arrumação doutrinária. Primeiro vem o contexto das ideias que representam a pré-compreensão do autor. São os dois primeiros blocos. Depois vem Portugal, o mundo e os costumes, lidos a partir da ótica do autor. Ou seja, ele, não, como nunca fez na vida, não engana ninguém. Diz ao que vai e lê a realidade em conformidade. Confesso que depois de ter lido o livro, Um Sol Fogo, Noite Fora, relendo crónicas já tinha lido, mas já não me lembrava de muitas delas, que surpreendentemente, partindo de uma pré-compreensão muito diferente, Daniel Oliveira é socialista, eu sou social-cristão, na minha formação de base, pois estou num partido social-democrata, mas está bem. A minha formação de base é social-cristã. Descobri ou confirmei que convives nas análises em larguíssima extensão da obra. O que não surpreende, porque uma coisa é a análise da realidade e outra as pistas de ação. E Daniel Oliveira é muito rigoroso e muito convincente nas análises que faz. Se não vejamos, primeiro capítulo. A crise na era dos liberais, diria eu, os neoliberais ou neo-chicaguianos, que se acham que são meramente libertadores da sociedade civil. Bom, é impossível questionar a evidência da análise que ele faz. Da influência que a economia e os poderes económicos têm tido condicionando a política. Da evolução que se traduziu num aparente compasso de espera depois do thatcherianismo dos anos 80, com a expectativa da reconversão de esquerda europeia nos anos 90, e depois a subida da liberalização económica na globalização, na redução do papel do Estado, no acentuado dos mercados, na viragem do século. Muitas vezes com o argumento das crises financeiras. Também é indiscutível que o capitalismo global veio substituir os nacionais, todos eles mandando mais do que os poderes políticos internos e internacionais. Eu tinha acabado de ler o livro e abri o Financial Times, e o Financial Times, segunda-feira, dizia que o pagamento a líderes executivos nos Estados Unidos da América aumentou 937% nos últimos 35 anos, para 10% de aumento no trabalhador comum. E depois tinha a lista dos líderes mais bem pagos. É, à sua maneira, aquilo que o Galbraith tinha antevisto dos gestores, a tecnoestrutura desse capitalismo mundializado. Também é muito difícil negar, embora isso choque alguns amigos meus, que a esquerda centrizante foi ficando refém da direita na gestão económica, aliando-se ou não com ela. Aconteceu. Foi assim. Como também é impossível negar a dificuldade para as esquerdas socialistas, e eu acrescentaria para o social-cristianismo mais avançado, em encontrar modelos e vias para, a nível global ou regional, garantir o primado do poder político democrático sobre o poder económico e os mercados, com autoridade e eficiência. Que o mesmo é dizer, a extrema dificuldade para o centro e para a direita de construírem fórmulas que evitem o domínio da direita liberal, mesmo quando não assumida. E a dificuldade ainda maior para a esquerda encontrar uma alternativa viável em termos de poder a nível global e a nível nacional. O que não desculpa a esquerda centrizada ou endireitada, mas atenua um pouco os seus pecados. Depois, no segundo capítulo, sobre o Estado Social e a redistribuição, é impossível não aceitar diagnósticos do autor sobre a incapacidade do capitalismo para, pela sua mera dinâmica, esbater as desigualdades sociais. Aqui o Marcos Lopes vai desculpar, é muito liberal. Bom, e a influência inegável das crises no agravamento dessas desigualdades.
bem como a aplicação, no caso português, da redução do Estado Social. Mas aqui a leitura deste bloco levanta dúvidas. A primeira é como compatibilizar o Estado Social com condições estruturais da economia e da sociedade portuguesa limitativas do fogo financeiro do Estado, sem transformações europeias que têm sido lentas, difíceis e provavelmente improváveis. E outra mais de fundo, como garantir o Estado Social com transformações do capitalismo num sentido tecnológico que tenha acentuado as desigualdades ou criado novas desigualdades. Depois vamos para o Portugal político. É o terceiro capítulo, o Dia da Marmota. Textos que apreciam problemas de fundo, e concordo com o que diz a Ana Drago. A propósito da questão mais pequena, o Daniel Oliveira tem reflexões sobre as questões mais importantes e de fundo. Não é nunca conjunturalista. A conjuntura é um pretexto para ser estruturalista. Por exemplo, democracia, descolonização, desenvolvimento, partidos, participação. E depois, tem naturalmente os comentários sobre a governação desde Sócrates a Passos Coelho e respectivas oposições. E depois Alberto João Jardim, claro. Que deu origem a um processo, claro. Por causa de um termo que a mim também me causou grandes problemas quando o utilizei, em termos jurídicos, como comentador. Esta parte é uma parte que, sem embargo da importância das duas primeiras, é muito atrativa pelo acicate de uma conjuntura sempre presente. E aqui é muito difícil também não convergir na análise de muitos dos fracassos ou das debilidades dos sistemas portugueses. Do sistema político, do sistema económico, do sistema social. Por juventude, por prematura anciania, por vícios estruturais. Mas há dúvidas que suscitam. Não vou dizer quais foram aquelas que se me suscitaram às 5h45 da manhã. Bom, a primeira, teria sido possível ser muito diferente num país com 40 anos de ditadura, atrasos económicos, sociais e educativos, em que a geração dos anos 60 foi a minha, chegou e ficou 30 anos ou mais. Chegou muito cedo, e depois achou que só devia sair muito tarde, numa parte ainda não saiu. Bom, o regime económico mudou 4 vezes e enfrentámos 4 desafios simultâneos em menos de 30 anos. A descolonização, a democratização, a integração europeia e 4 mudanças de economia. Onde e como criar quadros dirigentes em número, com abertura social e capacidade de renovação, num sistema improvisado, e depois que rapidamente se converteu em defensivo e contrário à autorreforma, sobretudo nos grandes partidos e nos grandes parceiros sociais. E mesmo aqueles que defenderam, desde o final dos anos 70, mudanças sistémicas, depararam sempre com o problema de que o poder político era muito fraco, muito jovem, muito fraco e muito temeroso, muito ligado a um poder económico que tinha ajudado a recriar e de que estava refém, e internacionalmente ainda mais fraco, e com 2 partidos de cartel que precisavam desesperadamente de poder e precisam a nível nacional como a nível local. Que não era só um fenómeno português, porque os politólogos estudavam os partidos de cartel à escala europeia desde os anos 80. Ademais, com raras exceções como o Expresso, com meios de comunicação social muito conservadores e sobretudo as televisões generalistas escravas da teoria das audiências. Como reformar, a não ser por fatores exógenos? Crises, demografia, movimentos sociais, fenómenos internacionais. E depois vamos ao estado do mundo, leões e cordeiros. E curiosamente, eu já estava um bocadinho cansado, já era tarde, eu esperava menos deste capítulo, e foi um capítulo inesperado. Foi um capítulo inesperado, positivamente inesperado. Porque além de comentários sobre a atualidade, tem textos nucleares sobre a democracia, os partidos, o populismo, a Europa e o futuro da esquerda. E do ponto de vista analítico é muito difícil não concordar. E eu, por acaso, teria metido neste capítulo algumas dos textos que dizem respeito à comunicação social. Sobretudo os mais estruturais. Mas foi a opção do autor metê-los no capítulo seguinte. Respeitável. A dúvida crucial que levanta este capítulo é, no fundo, o regresso à primeira dúvida, que é o tema central do pensamento de Daniel Oliveira e de uma parte da esquerda portuguesa.
e da esquerda europeia. Como reconstruir uma esquerda que, sem ter poder para mudar a nível europeu e mundial, não fique entalada por quadros e regras que foram e são concebidos para um capitalismo global e liberal, mesmo que diga que é regulado ou que sonha vir a ser. Que espaço é que há para ser poder? Sem mudar num contexto mais amplo, internacional. Curiosamente, eu depois comecei a pensar nisso, que é o mesmo drama que tem à sua maneira o social-cristianismo mais avançado. Não é por acaso que há mensagens papais, até de um Papa conservador como Bento XVI, por maioria da razão, destes, que no plano internacional levantam questões de geopolítica ou de regime económico, que são questões de perplexidade quanto à intervenção perante os poderes fácticos do mundo. Finalmente, o último capítulo, Costumes, Civilização e Média, a Marcha dos Pinguins. É um capítulo muito variado, privilegiando a comunicação social, a comunicação pessoal, as gerações, os comportamentos e os valores. Parece conjuntural, mas tem sempre comentários de fundo. É muito curioso porque, se os dois primeiros capítulos servem para lidos daqui a 10 anos, alguém poder medir o que foi a temperatura dos últimos 10 anos no contexto global vivido, e o capítulo político no que era a política portuguesa, este é no que eram os costumes. Como eram os costumes e os comportamentos de 2005 a 2015. Em suma, eu diria, é uma obra que vale muito a pena ler, no meu caso ter lido. É um retrato agudo de um tempo e de um outro, feito por um, agora vou dizer o que é que eu penso, personalista, laico, republicano no sentido mais amplo do termo, não no estrito, socialista, universalista, sendo sempre raízes portuguesas, europeu social e, por isso, muito crítico desta Europa, visceralmente independente e sem compromisso de disciplina ou alinhamentos obrigatórios, internos ou internacionais, inclusive nem sequer com alegados exemplos modelares de vivência socialista europeia, africana ou asiática, que alguma esquerda gosta sempre de importar, de uma geração que foi largamente sacrificada pela minha durante uns anos, mas que resistiu e que fez charneira com a transição do século. É uma obra inteligente e pedagógica e inesperadamente humilde. Não no sentido de falsa humildade, que é o oposto da autoestima elevada do autor, mas no sentido de ter esperado muito tempo até ver a luz do dia, como primeiro livro de Daniel Oliveira. É preciso alguma humildade para isso. Nota final, porque a década dos psicopatas. Aí, eu já estava extenuado. Não foi no mesmo dia, mas fui a seguir, e esta parte foi editada. Fui ler um autor chamado Armindo Freitas Magalhães, que tem um estudo sobre a psicopatia em Portugal, de 2010. E aí encontrei os traços de desvio da personalidade antissocial, com a arrogância dominante, a antissocialidade, o patamar baixo de culpa e de remorso. E depois perguntei-me, estaria Daniel Oliveira a pensar no mundo, nos seus governantes, nos gestores que conduziram à crise de 2008? Ou em Portugal, nos políticos e nos gestores que conduziram às sucessivas crises até 2015? Ou em todos eles? E haverá alguma coisa nos sistemas que convida ao avolumar da psicopatia? Há sistemas que convidam mais que outros à psicopatia? Ou no tempo, nestes 10 anos, que tenha alimentado a psicopatia de forma especial? A minha resposta foi esta. Provavelmente, Daniel Oliveira pensava em todos, cá dentro e lá fora. E nas razões sistémicas e também nas razões do momento. Eu, que tenho a miúdo nos meus comentários optar por uma expressão leiga, que é está tudo louco. Ou está tudo mais louco, que não tem naturalmente a sofisticação científica da psicopatia. Penso que entendi o título, que é os sistemas, como os momentos, sobretudo as crises, levam a acentuar traços comportamentais menos evidentes em tempos de aparente bonança. E neste sentido, vivemos uma década com fenómenos psicopatológicos muito especiais, mais expressivos e mais chocantes.
coube aos observadores sociais detectarem-nos e dissecarem-nos, e foi o que fez Daniel Oliveira, com a contundente alegria de viver, que empresta a tudo o que diz e a tudo o que escreve. É o que eu tinha para dizer.